Olá, seja muito bem-vinda a essa aula especial para o Agrotalento Mulheres. É uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E hoje vou receber a Maressa Bettencourt. Ela é produtora rural, criadora de gir leiteiro, de girolando e de Nelore, gado registrado e gado comercial também. Hoje ela vai falar sobre o manejo desse gado registrado. Então, Maressa, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e trazer esse tema para a gente conhecer um pouco mais. Oi, Priscila, tudo bem? Oi para todos que estiverem assistindo. Obrigada pelo prestígio de dedicar seu tempo a isso. E é um prazer enorme, eu agradeço o convite de poder dividir aqui o que a gente trabalha todo dia na fazenda para a cada dia melhorar, a cada geração melhorar a genética GV5. Pode começar, Maressa. Tá, então hoje a gente vai falar do gado registrado. Eu vou passar aqui um passo a passo de alguns processos ou técnicos que a gente faz na fazenda. Para quem trabalha já com gado registrado sabe quantos critérios e como é complexo todo esse passo a passo. E para quem não trabalha e trabalha mais com gado comercial, eu acho que é muito importante saber também, para ver o quanto é importante na hora que você escolhe um touro, na hora de você interpretar as avaliações, você entender por que um gado registrado tem que ter um valor agregado muito maior, porque a gente sabe toda a linhagem, a gente acompanha tudo desde o começo. Então, acho que eles estão vendo a tela, né, aqui. Então, vamos começar. Tem a CDC, a CDN, o DNA, o genoma, a caseína, para gerar o RGN e o RGD do animal. A CDC, você comunica a associação quando tem uma cobertura. Então, a hora que você faz a monta natural com o animal, você coloca um lote lá com um touro registrado no pasto durante um período, você comunica todos esses animais para a associação, no caso do gir leiteiro e do Nelore, para a BCZ, no caso do girolando, para a associação da girolando, que esse lote de animais está com touro. Quando você faz a inseminação, é o mesmo processo. Você informa lá, cada vaca foi inseminada com um tal touro. Naturalmente, todos esses animais precisam ter um registro definitivo, né? Porque se o animal tem apenas um RGN, que eu vou explicar um pouco mais para frente, a hora que ele pare, o filho dele não tem condições de receber um registro, porque obrigatoriamente ele tem que ter um registro definitivo. Então, passando por essa parte, você fez a CDC, tudo certo, a vaca ficou ali prenha, confirmou a prenheza, ela ficou prenha 9 meses, ela pariu. Aí, você vai para a CDN. Na CDN, você informa o nascimento, a fazenda informa o nascimento para o escritório já localiza a CDC que foi feita lá atrás e gera um número e um nome para esse animal. Então, os animais registrados são como pessoas, eles têm um RGN, que é como o nosso RG. Lá você escolhe, a gente adota que cada ano são por letras. Então, você começa na letra A, o 2020A, 2021B, 2022C e assim por diante. Isso só critério de cada criador, a gente usa esse. E aí, esse animal é registrado, esse animal é comunicado, né, o RGN, para a associação. Se a associação identifica alguma pendência, ela já logo nos avisa como, olha, falta tempo de gestação, ou passou tempo de gestação, porque também existe, eu não sei se é isso exatamente, mas é por volta de 275 dias e 305 dias. Se não me engano, o girolando tem um espaço maior, ele aceita até 315 dias. Mas se passa esse período, já gera uma pendência que você precisa, então, resolver e explicar o porquê disso aconteceu. Uma vez que isso está resolvido, a gente, no escritório, gera um número do animal
e devolve para a fazenda. Quando a gente devolve para a fazenda, no zebu, que é o girleiteiro e o Nelore, o número é tatuado na orelha. E no girolando, eles usam bottom. Então, a gente envia os bottoms com os números que foram gerados para tais nascimentos dos quais a fazenda informou o escritório. Então, assim, eu estou resumindo, mas é muita coisa envolvida. Por exemplo, no caso da girolando, como é outra raça, ainda é um cruzamento, todas as vezes que, por exemplo, a gente insemina uma vaca girleiteiro com sêmen holandês, isso quer dizer, ela vai parir um girolando. Você é obrigado a mandar a cópia do registro desta matriz para a girolando para mostrar que, de fato, ela tem RGD, ela é um animal mesmo registrado. Então, tem uma série de pendências e de critérios, mas acho que deu para entender bem que você passa pela CDC, você passa pela CDN, e tudo isso comunicado para a associação ter esse controle de todas as etapas. A gente trabalha com transferência de embrião. Então, na transferência de embrião, quando os animais nascem, você precisa comprovar que, de fato, ele é aquele cruzamento. Então, todos os criadores que trabalham com transferência de embrião, é obrigatório fazer o DNA. Então, você coleta um pedaço do rabo do animal, é um manejo simples, e envia para o laboratório. E agora, nesse momento, a gente já incluiu, junto com essa coleta, para testar o DNA, que é obrigatório, a gente já está fazendo o teste de genoma e também o teste de caseína. Caseína, para quem não trabalha com gado de leite, talvez não tenha muito a familiaridade, é uma proteína que tem no leite e que hoje começa a ser bastante falada, né? A caseína A2A2, que gera muito menos... É um leite mais de fácil digestão, é um leite que originalmente todo gado era A2A2, mas com o tempo começou a ter uma mutação e muitos animais têm o A1, A2. Então, nesse momento, a pecuária GV5 está direcionando todo o seu rebanho para A2A2. Então, a gente identifica, claro que tem doadoras que são muito boas e tudo, e é A2A1, que a gente vai continuar com elas, mas a gente só tem usado touros A2A2 para fazer esse direcionamento. Então, já no exame de DNA, a gente consegue fazer o genoma para ir montando esse banco de dados, que é muito importante para depois uma avaliação futura e tomada de decisão mais para frente, e o caseína também. Nesse momento da coleta, a gente já aproveita nosso manejo para tatuar e colocar o bottom que foi informado pelo escritório. Então, a gente faz esse procedimento todo. No caso só para deixar um parênteses, no caso da transferência de embrião, 100% dos animais precisam ter esse exame de DNA. E no caso de nascimentos por monta natural, por inseminação, a associação escolhe aleatoriamente, tá? Então, assim, você comunicou 20 animais, ela vai falar, olha, eu quero o DNA desse. Aí você faz desses 3, caso algum não bata, ela pede de todos. Então, é um negócio que você tem que estar bem atento, porque isso tem custo, naturalmente, né? DNA, genoma, caseína, tudo isso vai englobando o custo. E aí, uma vez que o animal está liberado, você marca com o técnico e ele vai na fazenda fazer uma visita técnica para fazer a inspeção de todos esses animais. E se todos tiverem uma conformação exigida pela raça, se ele estiver dentro do fenótipo, se ele estiver dentro dos padrões, ele recebe o RGN. No caso da BCZ, que são as raças zebuínas, o girleiteiro e o Nelore, ele já coloca um caranguejo no rosto e conferem todo, tem a marcação já na orelha, e
e ainda deixam esse tempo até o RGD para ver o desenvolvimento do animal, e aí sim, por volta de 18 meses, o técnico precisa retornar à fazenda para ele fazer um registro definitivo. E aí, então, o registro desce para a perna e tem um caranguejo na perna do animal. Então, para você saber se o animal é mesmo registrado, você sempre olha se ele tem um caranguejo na perna, porque se ele tiver só um caranguejo no rosto, pode ser que ele tenha sido desclassificado, porque às vezes isso também acontece. O técnico chega lá e fala, olha, Mareta, eu sei que esse animal é filho de tal e tal vaca e tudo, mas ele tem um defeito, ele tem um chanfro torto, ele tem um defeito no aprumo e a gente não vai poder registrar. Isso eu particularmente, claro, assumindo que são técnicos que entendem e têm bastante conhecimento, que eu acredito que a BCZ hoje em dia cada vez está fazendo mais treinamentos para ter muita propriedade para poder desclassificar o animal que eles acham que realmente não deva ter um registro definitivo. E o criador tem que aceitar isso, porque às vezes a gente vê o cara, não, mas vai desclassificar, chega lá, não vai registrar tantos touros, ainda pensando em touro, que é um animal que depois vai para a monta, vai para muito rebanho comercial e deixa muitos filhos. Então, tem que ser realmente uma pessoa muito séria, com muito conhecimento, para não correr o risco de dar um registro para um animal que tem um defeito, né? Então, essa é a parte mais generalizada do registro, para como o animal vai estar apto a ser registrado e a receber um certificado e um documento das associações responsáveis por cada raça. Ficou alguma dúvida, Priscila? Alguma coisa que você queira que eu dê mais ênfase, alguma coisa? Para mim ficou bem claro. A única coisa que eu anotei aqui, algumas perguntas já para o final. Agora, outra pergunta que eu ia te fazer é falar um pouquinho mais sobre a caseína. Por que selecionar? Por que essa característica é importante? Então, a caseína, hoje, ela começa a ser muito falada, porque é um leite, tem muitas pessoas que têm alergia a leite, né? E que precisam, quando tomam algum leite ou derivado, não passam bem e tudo. Esse leite A2A2, a pessoa que tem essa alergia à proteína caseína, ela pode tomar e ela não vai ter nenhum sintoma. Não se deve confundir com alergia à proteína, à lactose do leite, são coisas diferentes. É a caseína, que tem os alelos A2, A1A2, A1A1 e A2A2. Esses que são 100% A2A2, eles não geram essa alergia. Então, aquelas pessoas que às vezes tiveram que passar a vida sem poder comer um queijo, vão ter a oportunidade de comer e sem ter nenhum sintoma desagradável. Então, a gente acredita que é um leite mais do futuro, né? Está sendo direcionado. E o zebu, ele 70%, não sei se é 70%, entre 70% e 80% são A2A2, naturalmente A2A2. Então, é uma porcentagem muito relevante, muito alta, e a gente tem muito isso a nosso favor, porque se nossas matrizes são A2A2, a gente está cruzando elas com touros holandeses A2A2, que também tem, os filhos vão ser, a gente vai ter um girolando que vai estar produzindo esse leite que a gente acredita que é o leite mais do futuro, de uma digestão mais fácil. E hoje, se as pessoas quiserem, elas já encontram esses produtos disponíveis assim ao consumidor final? Ainda está começando, mas eu tenho uma amiga, até fazer propaganda aqui sua, Camila, da Estância Silvânia. Eles são muito pioneiros nessa questão do leite A2A2 e já produzem, chama Silvânia 2, e já produzem queijos, leites. Então, assim, tem algumas fazendas que não têm uma produção assim tão grande, mas que desenvolvem seu próprio produto final, o queijo, ou iogurte, manteiga, e já estão fornecendo aos consumidores finais.
e alguns laticínios eu vejo que já estão se movimentando para isso. Assim como esse movimento também pelo leite orgânico e tudo, já tem um olhar para eles fazerem um leite A2, mas é uma coisa complexa, né? Porque você não pode arriscar que tem algum leite ali, que tem alguma vaca que não seja A2, seja 1A2, que entra ali no tanque, mistura tudo, e aí você pode causar um problema maior, né? Mas está caminhando para isso. Eu acredito que nos próximos anos, no futuro, a gente vai ter bem mais acesso a tomar esse leite, os queijos e manteigas e todos os derivados do leite. Quer perguntar mais alguma coisa, Priscila? Eu posso seguir aqui com... pode seguir. Eu anotei algumas coisas para perguntar mais no final. Tá. Aí eu coloquei aqui o manejo dos bezerros que a gente faz. Então, eu acho importante, até falando de manejo, eu tento muito incluir, e de gestão, isso na fazenda, determinar dias para procedimentos. Então, por exemplo, na fazenda, a gente, toda primeira quinta-feira do mês, a gente pesa os bezerros. Então, isso gera... a pessoa já sabe que vai acontecer, eu acho que isso é muito bom você determinar que dia você vai fazer aquele manejo. Então, todo dia tal você vai fazer a pesagem, todo dia tal você vai bater a ração, todo dia tal você vai ver como é que está o lote das vacas prenhas, que ainda não estão ali no pré-parto mais perto. Então, acho que isso é um ponto legal para prestar atenção e definir, que fica mais fácil você ter um controle. Aí eu falei aqui também, daí os nossos critérios são, porque tem um prazo, né, também, falando das comunicações, todas aquelas que eu expliquei agora, da CDC, da CDN e tal, tudo isso tem um prazo. Então, a gente até o dia 30 manda, normalmente no dia 30, manda todos os nascimentos que tiveram na fazenda para o escritório já fazer todos esses lançamentos, e para a gente é bem complexo, porque como a gente trabalha com duas raças zebuínas e uma girolando, a gente precisa comunicar tudo, a gente usa o Produz, no caso do Zebu, que é o software da BCZ, e daí a gente precisa comunicar tudo no girolando, e daí para a gente fazenda ter o nosso manejo do nosso rebanho geral, a gente usa o software Ideagri. Então a gente precisa comunicar em todas essas plataformas, e inclusive no Ideagri, para a gente ter ali um olhar do nosso rebanho geral, porque às vezes você quer ver independente da raça, até porque, isso também acho que é importante falar, por exemplo, às vezes a gente insemina uma vaca gir de holandês, e ela vai parir girolando, mas a gente precisa comunicar isso na BCZ para constar ali a eficiência reprodutiva dela. Porque ali nas avaliações e tudo, foi muito interessante. Ontem eu não assisti toda, mas assisti uma parte da conversa que você teve com a Mariana Alencar, da BCZ. O intervalo entre partos é muito importante também você ter. Isso é muito importante no bolso do criador, e para você identificar os animais que são mais reprodutivos e tudo. Então, não dá para você... A vaca pariu agora e vai ficar 6 meses, 7 meses vazia para você trabalhar o reprodutivo dela de novo. Então, a gente tem esse cuidado para a gente poder fazer essas avaliações de usar o Ideagri, para a gente ter esse olhar geral, por conta das diversas raças que a gente trabalha. Então, a gente manda tudo isso. Muito importante informar morte e natimorto, para depois até você ter todos esses índices. Natimorto é diferente de morto. É importante também até o capataz da fazenda saber, porque às vezes o animal nasce e ele vem a morrer depois de 12 horas, 14 horas. É diferente dele ter nascido morto, né? Então, isso são coisas nos mínimos detalhes, mas que é importante, quando você está olhando assim a complexibilidade de tudo,
ver isso. Então, a gente passa todos os nascimentos, passa todas essas informações, e aí a gente tem o prazo, o escritório, 15 dias depois, já de devolver a informação, enviar os bótons, né, para a fazenda, no caso da Girolando. Os bótons acabam tendo que ficar no escritório, porque a gente trabalha com 5 fazendas agora. Então, por exemplo, hoje tem nascimento em 3 fazendas. E a sequência, eu também fico em cima para a gente ter uma sequência certa, porque não dá para um animal que nasceu hoje ter um número muito diferente do que nasceu também hoje, mas em outra fazenda. Então, por conta disso, os bótons ficam no escritório, a pessoa que lança, aí depois ela distribui esses bótons para cada fazenda. E aí, antes da desmama, é muito importante a pessoa que está cuidando dos bezerros já entregar para outra etapa, né, da recria, o animal já marcado. A gente usa um GV na paleta, né, do animal, e, aliás, na perna do animal a gente usa GV. E também, eu acho até que eu coloquei no próximo slide, a gente tem a vacina de brucelose, que é obrigatória. Até no gado de corte, normalmente o carimbo no rosto é do ano. E como no gado registrado não tem essa obrigatoriedade, a gente coloca uma estrela. A gente coloca um 5, que é o nosso, não é o nosso logo, mas é uma representação da nossa marca, um 5 estrelas. Então, por exemplo, se você comprar um animal nosso, ele estiver lá na fazenda e você... Ah, mas será que esse animal foi vacinado de brucelose? Não foi? Se ele estiver com carimbo no rosto, a gente sabe que ele foi. Então, claro que a gente tem um controle disso, anota todos os animais, né, que foram vacinados, para eventualmente se precisa de um atestado, mas a gente tem esse procedimento que facilita o manejo, que às vezes fica algum animal no pasto, não veio todos, então já salta aos olhos, se você passa lá, nossa, uma bezerra ali que está sem os 5 estrelas. Então, a gente revê, porque ela pode ter faltado no dia da fazenda, no dia da marcação e da vacina, né, no caso. Outra coisa que eu coloquei aqui, a gente também faz isso mais na parte dos nossos animais de mais destaque, que a chance, como a Mariana explicou ontem, por conta do PTA, por conta da família, por conta da linhagem, é claro que na genética 2 mais 2 nem sempre são 4, mas a chance de ser é muito grande, e principalmente cada vez mais, né? Quanto mais informações você tem de genoma, de todas essas avaliações, você tem uma expectativa grande daquele animal. Então, esses nossos animais, a gente tem um cuidado maior, então a gente acaba fazendo o casco deles, casqueia, porque às vezes um casco desequilibrado pode dar um problema futuro, até de aprumo, pode trazer alguma coisa mais relevante no futuro. Então, a gente tem todo esse cuidado com esses animais. A vacina, aqui eu coloquei uma observação, a vacina não, a marcação, que naturalmente, se não for uma época de chuva, é sempre melhor. A gente usa marcação a fogo ainda, mas no Girolando a gente usa muita marcação com nitrogênio, por conta dos animais serem pretos, então acaba que fica melhor que a marcação fique em branco. Então também fica aí uma dica para quem trabalha com animal de pelagem preta, fica bem bonito quando faz. E aí coloquei aqui mais a parte de programar a secagem das vacas. As vacas precisam ter, a gente está muito olhando a reprodução das vacas, mas naturalmente elas precisam ter um intervalo de descanso. Então, no mínimo de 2 meses aqui, né, eu coloquei, mas tem vacas, por exemplo, que a gente faz o controle leiteiro e que estão produzindo muito bem e tudo, às vezes a gente espera mais um pouco, porque o pico da produção normalmente das vacas é entre 2 e 4 meses. Então, com essas exceções, a gente acaba já atrasando um pouco e trabalhando a reprodução delas no 4º mês, por exemplo, de parida, né?
a questão da lactação, que a gente faz a pesagem oficial. Todo mês, há um técnico da BCZ vai na fazenda, e um da Girolando vai na fazenda para pesar os animais, para gerar, no final da lactação, um controle leiteiro oficial com a validação da associação. E isso também é um ponto muito importante, porque você tem que estar muito atento. É impressionante como são muitos detalhes que assim fazem muita diferença, porque a lactação ela tem que ser feita. Por exemplo, o técnico vai hoje na fazenda, para dar um exemplo para a pessoa entender melhor. O técnico vai lá hoje e eu tenho uma vaca que pariu há 3 dias. Essa vaca não pode ser pesada hoje pelo técnico, porque a BCZ tem uma regra que ela só pode ser pesada do 6º dia de parida em diante. Então, tudo bem, essa vaca não foi pesada dessa vez, ela vai ter que ser pesada na próxima pesagem. Só que a BCZ também tem uma regra que você não pode ter um intervalo maior do que 45 dias. Então, se passar batido da pessoa que está lá no campo, que fez a pesagem, que ficou essa vaca que estava parida há 3 dias, e ela só marcar a próxima pesagem para daqui 45 dias, essa vaca simplesmente extrapolou a data, porque vai ter passado, e ela não pode fazer a pesagem. Então, assim, é um negócio que você tem que ter muita, muita atenção, cuidado, mesmo de pendência, às vezes chega ali, porque, assim, não vou te falar que não chega, é claro que às vezes, mesmo a gente tendo todos os procedimentos e tudo, às vezes passa algum animal, que eu vou até mostrar uma ficha aqui mais para frente, às vezes passa algum animal que está parido e não tem RGD ainda. E aí, se esse animal não tem, ou passou algum prazo, alguma coisa, você simplesmente perde. Às vezes você passou 8 meses fazendo a lactação toda do animal, por uma falha ali, ela não vai emitir o RIO, né, que é o controle leiteiro oficial da BCZ. Então, são detalhes que você tem que estar muito, muito, muito atento para não deixar passar, porque naturalmente isso vai te gerar um prejuízo lá na frente. Então, aqui falando do manejo, já contei um pouco do manejo dos bezerros que a gente faz na fazenda, tudo isso falando de gado registrado mais do leite, né? E aqui as vacas também de leite, a gente tem o pré-parto, né? Idealmente com 7 meses é bom você já colocar os animais no pré-parto. Se for possível, o melhor que tem é você conseguir separar as primíparas das vacas adultas, né? Para elas estarem, quanto mais você consegue fazer lotes contemporâneos, melhor. Então, assim, o da mesma idade tem que estar com da mesma idade, no mesmo manejo, no mesmo tudo, porque assim o que for melhor, você vai ver que ele é melhor, e o que for pior, você vai ver que ele é pior. E falando nisso, me ocorreu aqui agora que a gente sempre olha, né, a natureza do ser humano e de tudo, é muito olhar para os piores. Nossa, deixa eu acudir esse lote aqui, esses bezerros, por exemplo, porque está muito magro, então vamos tratar, porque senão vai morrer e tudo. Mas, na verdade, você tem mais a que olhar, no meu ponto de vista, né? Você tem que olhar os melhores. Porque, assim, se você tem um olhar especial para os melhores, ele vai te responder muito mais. Claro que você precisa acudir os fracos, né? Mas, assim, você não pode achar, não, esse tá bom, ele vai sozinho. Porque esse que é teu gado bom. Esse que é o bom. Se você ficar olhando e ficar sempre acudindo o que é fraco e o que está ruim e o que está te preocupando, você deixa ir passando os que podem te dar um resultado lá na frente bem melhor. Então, a gente coloca no pré-parto, idealmente, se conseguir separar os lotes, é o ideal. E depois ele vai para a maternidade, e depois, quando ele está na maternidade, né, para parir, e depois, quando ele pare, você vai tirando as vacas paridas para um passo ali já do lado também, que estão as paridas, e
e no outro ficam ainda as que vão parir. No gado, a gente tira leite muito das gir leiteiro por conta do controle leiteiro. Nós não somos produtores de leite. A gente acaba sendo por consequência, mas para testar nossas vacas, porque assim, todas as nossas vacas gir entram para o controle leiteiro. As que estão produzindo bem ficam, as que não estão produzindo bem, se são novas, se são primíparas, a gente vai dar uma nova chance para elas, senão, naturalmente, a gente deve descartar, às vezes até pode usar como receptor alguma coisa, mas gir não é uma raça muito adequada para ser receptora. Então, para você fazer seleção, realmente você não pode ter dó, entendeu? O que não é bom, não é bom, você deve realmente descartar para não ficar gastando o teu tempo com animal que é inferior, enquanto você tem animais muito superiores ali geneticamente, mais produtivos e tudo. Então, tem uma ficha aqui, está um pouco mais para frente, mas eu vou mostrar aqui. A gente tem uma ficha, toda vaca que entra em lactação na fazenda, gir, tudo que está em vermelho, quem preenche é o escritório, e o que está em preto, quem preenche é a fazenda. Então, aqui a gente coloca todas as informações dos animais, inclusive temperamento, inclusive se tem algum peito perdido, se ela tem potencial, se ela não tem, se está usando ocitocina, enfim, e aí a gente também vê aqui a parte das marcações, se ela tem o caranguejo na perna, se ela está sem marca, tudo isso a gente coloca aqui porque é muito importante a gente ter essas informações para uma tomada de decisão futura. Então, isso daqui é bem legal, é muito relevante. Para a hora que a gente for fazer, para a hora que a gente vai fazer as avaliações e os próximos acasalamentos, a gente ter esse norte, quanto mais dado você tem, melhor fica para saber com o que você vai acasalar e tudo, né? Então, aqui eu coloquei que avaliar a planilha interna da pesagem de leite para tomar as decisões, que é isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, chega ali uma vaca, vamos supor que hoje pariu lá, FEAP 500. Aí a FEAP 500 já está parindo pela segunda vez. Aí nossa, ela não está muito bem, está produzindo pouco, está produzindo mal. Você vai olhar lá no histórico, não só nessa ficha, mas a gente tem uma planilha bem generalizada, onde a gente tem todo o nosso histórico de quando pariu e pesagem mês a mês. Quando a associação vai lá, a gente pega essas informações da pesagem e lança na nossa planilha. Então, a gente olha e fala, pô, ela está mal, mas ela já pariu uma vez e ela também foi mal. Então, isso quer dizer, esse não é um animal que a gente quer, né? Então, você já tem uma segurança. De repente, daí é uma vaca muito boa, que você tem amor até, que você gosta da mãe, ou que ela é bonita pra caramba e tudo, aí você fala, tá bom, vamos dar mais uma chance para essa vaca. Aí ela chega na terceira vez que ela pariu, você vê esse histórico dessas 3 fichas dela, as 3 ela não foram bem, não tem mais o que pensar, ela tem que ser descartada, porque senão você não está fazendo uma seleção, né? Então, os dados são muito, muito, muito importantes, você coletar esses dados, e quase tão importante como você coletar esses dados é você tirar um tempo para interpretar os dados e tomar decisão. Porque também, às vezes, eu falo ali, eu converso com a equipe, com as pessoas que trabalham comigo. Não adianta a gente ficar aqui e coleta todas as informações, a gente não parar e não avaliar. Então, sempre que pare, eles estão orientados, eles olham essa planilha que a gente tem generalizada, já vê o histórico, já pariu tantas vezes, teve essa produtividade. Às vezes a gente está com muita vaca em lactação, então você olha e fala, ela não tem uma expectativa que vai superar, já tem uma lactação bem significativa. Eu sei que é importante a gente fazer de todas, mas com o volume grande que a gente tem, não dá.
Então, às vezes você tem que optar e falar, não, essa é melhor a gente secar e tudo, ela não vai fazer essa lactação. Ela pariu, que a gente preza também muito o reprodutivo das nossas doadoras, as nossas doadoras não ficam paradas, como em muitas fazendas eu sei que acontece, da doadora ficar lá só para ser aspirada e fazer embrião. A gente toma muito esse cuidado de emprenhar as vacas de tantos em tantos tempos, para elas estarem parindo naturalmente também, para manter essa naturalidade, né? Acho que o animal precisa mesmo parir e tudo. Então, a questão da planilha é bem relevante, essa avaliação. Aqui, eu já falei isso um pouco antes, é a questão dos intervalos, né? Que o intervalo pode ser de 15 a 45 dias, então você tem que estar muito atento se ficou alguma vaca sem pesar, para você não extrapolar isso e daí fazer a conta para a sua próxima pesagem em cima da que não foi e não em cima do dia que você fez. Então, isso também tem que ficar bem alerta. E chegando na parte dos acasalamentos, que é uma parte muito importante, né, para trabalhar a genética, a gente tem uma pessoa que a gente confia plenamente, que tem muito conhecimento da raça, tem muitos critérios. Eu estou falando da doutora Tatiane Tetzner, que eu admiro muito, é uma profissional excepcional, com conhecimento incrível. Então, ela vai na fazenda, ela avalia animal por animal, pelo fenótipo. Ontem até achei muito legal que a Mariana falou isso, porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que vão muito só pelos números. E quando você vai muito só pelos números, você pode errar muito feio, porque, às vezes, às vezes um animal que é filho de um pai muito bom e de uma mãe muito boa, pode sair muito ruim. Entendeu? Isso existe e a hipocrisia é alguém dizer que não. Às vezes pode... Claro que a gente está trabalhando com genoma e com todos os recursos que vem vindo para cada vez isso acontecer com menos frequência. Mas isso acontece. E aí a pessoa que não tem tanto conhecimento e tudo do animal, do fenótipo em si, vai simplesmente pelo número. Então esse animal tem um PTA excelente, não sei o quê, mas não tem nada de acurácia, porque se você for olhar é um animal jovem e tal, e acaba usando e ele pode se prejudicar lá na frente, né? Então a gente tem um cuidado muito minucioso com essa parte de acasalamento, para conseguir atender nossos clientes cada vez melhor, né? Porque, como eu te disse, a gente não é produtor de leite, mas a gente faz as máquinas para os produtores produzirem cada vez mais, né? Então, a responsabilidade é grande de estar entregando para eles um animal que a gente sabe que é produtivo e que eles vão ter uma produção que está na expectativa deles com esses animais. Então, o nosso cuidado é bem criterioso. Aqui a ficha eu já mostrei, e não mais, acho que era isso, Priscila, em relação a dar uma noção geral, né, generalizada de toda essa parte do gado registrado, né, o que engloba, porque é claro que custa mais caro, né, não tem como você achar, porque às vezes, mas custa isso, custa aquilo. Sim, custa, porque é muita coisa que vem por trás disso, para você ter isso que eu estou falando de custo que a gente tem no dia a dia, sem falar na genética, né? A gente normalmente investe em genéticas também diferente para a gente estar completo, a gente tem linhagens dos principais criadores que selecionam já não sei quantos anos na fazenda, então é muito trabalho, muito criterioso para sair um animal que a gente espera e a gente está bem feliz que nossos clientes, graças a Deus, estão bem satisfeitos e voltam a comprar. Acho que isso é o mais gratificante, é quando um cliente que você tem vai na fazenda, né, de novo para recomprar. Então, é o que a gente mais trabalha, é isso, para eles estarem bem atendidos. Muito bom, Maressa. Maressa, eu tenho umas perguntas aqui que eu anotei. Antes eu vou ler aqui um comentário que a Mona mandou.
Parabéns, Maressa, te mando aqui palminhas. Obrigada. Queria lembrar também, pessoal, que quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no chat. Queria ressaltar que nesse slide tem os seus dados, então quem quiser entrar em contato, saber mais sobre essa conversa, quer conhecer o GV20 estrelas, 5 estrelas também, para entrar em contato. E eu agora vou lá as perguntas, tá? Você já falou um pouco sobre as vantagens que você tem como produtora, né, de fazer o controle de leiteiro, de fazer avaliações genéticas, de ter um gado registrado. Né? Eu marquei aqui de realmente fazer um melhoramento genético na prática, realmente estar selecionando os animais que vão ser melhores pais e assim vão gerar os melhores filhos. Você vai aumentando a produção de leite, vai produzindo animais melhores para venda. E coloquei aqui também outras tomadas de decisões, né? Como você comentou do descarte, do acasalamento. Teria algumas outras ações na prática que você toma usando essas informações? Eu acho que a informação é isso mesmo, Priscila. Eu acho que você tem que estar atento ao animal que não corresponde à tua expectativa, entendeu? Às vezes você tem um animal ali muito bem formado, um animal lindo, um animal perfeito, mas daí falando, por exemplo, no gado de leite especificamente, ele não te serve. Então, para ser selecionador, você tem que ter muito esse olhar, porque no leite é o leite, não adianta, né? É claro que toda a conformação ajuda muito, porque desde a abertura de peito, os ligamentos e tudo isso é muito levado em consideração, que ele tem indícios de ser um animal melhor. Falando um pouco do Nelore, que eu quase não falei, às vezes a gente vê aquelas vacas enormes, lindas e tal, mas se você parar para pensar, não que eu acho maravilhoso também, eu adoro, aliás, eu sou bem fã do Nelore. Mas assim, se você olhando economicamente, porque o ideal no gado de corte é quando você desmama um bezerro com a metade do peso da mãe. Então assim, se você desmama um bezerro de 250 quilos e a mãe dele tem 500, é melhor do que você desmamar esse mesmo bezerro de 250 quilos e a mãe dele ter 600. Porque provavelmente esse animal de 600 precisa comer mais para ele sobreviver, né? Um animal mais que nem uma pessoa, né? Normalmente, assim, em vias, claro que toda regra tem exceção, mas em vias de regra, naturalmente uma pessoa maior precisa se alimentar mais para sobreviver. No animal a mesma coisa. Então, eu acho que a busca de um tamanho equilibrado, por mais que não agrade tanto aos olhos, porque realmente uma vaca, né, quando você olha um animal assim grande, robusto e tudo, impressiona, mas é importante a pessoa ficar com isso na cabeça. O bom é quando você desmama com a metade do peso da vaca. Então, falando um pouco eu falei muito, foquei na parte do gado de leite e tudo, mas a gente também trabalha com Nelore PO, porque a gente também trabalha com Nelore comercial. Eu, pessoalmente, só tenho gado comercial. Então, assim, é comercial, mas sempre que eu estou na fazenda eu brinco. Gente, meu gado é comercial, mas ele é praticamente PO, só que eu não comunico, mas eu tenho todo o meu histórico de quem que é a mãe, quem que é o pai, eu peso meus bezerros. Então, eu tenho todos esses dados lançados. E eu faço cruzamento. Então, assim, 40% do meu gado, normalmente eu uso Angus. Então, eu preciso manter o Nelore para manter minhas matrizes, né, que é meu patrimônio, mas eu uso o Angus, que no meu caso específico é muito adequado, porque eu vendo as fêmeas para o meu pai como receptoras, que um meio sangue Angus F1 é muito bom tá tendo um desempenho muito bom como receptora, e os meio sangue macho, assim, é impressionante como a heterose do acasalamento é nítida a diferença por isso que o girolando meio sangue é muito bom, todo gado que você faz meio sangue, ele tem um desenvolvimento bom por conta dessa primeira heterose.
Então, a gente trabalha com o Nelore, por conta até do nosso gado, que daí varia o que a gente quer fazer a cada ano. Às vezes a gente está fazendo mais gado de corte, às vezes a gente resolve fazer um pouco mais de embrião, então as vacas que são de corte, a gente acaba transferindo o embrião nelas. A gente tem essa decisão para tomar, dependendo do caminho que a gente quer tomar, seguir em cada ano. E falhou alguma coisa aqui que fez algum barulhinho? Não, tô te ouvindo bem. Ah, tá. Não mais, eu acho que é isso. O gado de corte, aí só para fazer um detalhe que é muito importante, eu acredito ser dos maiores prejuízos que os pecuaristas têm, já dei ênfase, né, no reprodutivo ali, mas não podemos deixar a vaca sem parir, entendeu? Ou ela tá prenha e parida, ou ela é descarte. Então, assim, você tem que ter uma atenção muito grande nisso, porque a vaca passar o ano inteiro na tua fazenda para não te dar um bezerro, o prejuízo é muito grande. Então, tem que ter muito esse cuidado, que eu acho que pior do que a vaca que não pare é vaca que não cria bezerro. Acho que isso tem que ter um olhar assim muito sério, e aí você pode implementar algum manejo na tua fazenda, como, por exemplo, já passar para o teu capataz, olha, a vaca que você vê que o bezerro está muito magro, que está muito sentido, você já coloca um brinco da cor tal, porque a gente sabe que ela é descarte. Então, acho que às vezes isso passa desapercebido, né? Fica ali, que é aquilo que eu falei no momento. Às vezes você fica olhando muito para os magros e você para de olhar para os gordos e para os bons. E o que vai fazer o teu rebanho ser bom e ser diferenciado são os bons. Infelizmente, a seleção é isso. O ruim e os fracos, eles têm que sair, entendeu? Para você de fato ter uma qualidade expressiva no teu rebanho. Com certeza, né? E, Marissa, eu gostei bastante de como você mostrou como é detalhado o processo, né, de fazer parte de uma associação. As informações que você entra no programa tem que ser extremamente de qualidade para você buscar resultados, né, informações depois, no final do processo, de qualidade para tomar as decisões, né? Então, isso sim ficou bem claro. Gostei também muito da parte que você falou do visual versus os números, né? Que foi um pouquinho que a gente abordou ontem com a Mariana. Na verdade, tem que ser uma junção dos dois, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que ter uma junção. Não pode deixar um em demérito do outro, porque eu acho que assim a gente realmente consegue... Até você comentou o trabalho da doutora Tatiane, né? Assim a gente consegue fazer um melhoramento genético muito mais rápido, né? Com certeza. E aí me fala um pouquinho assim... queria saber um pouquinho do seu negócio. Quem procura vocês já tem esse conhecimento de gado PO, de gado registrado com avaliação genética, ou não tem? E como que é esse seu trabalho assim de levar informação? Porque esse assunto às vezes é um assunto mais complexo, né? Nem todo mundo está habituado. Uhum. Muitos dos nossos clientes não, inclusive hoje o nosso carro-chefe, Priscila, o que a gente mais vende é girolando meio sangue, que é o cruzamento. A gente trabalha muito com transferência de embrião, então ali em toda aquela parte que eu te falei, que a gente avalia, que a gente faz o controle leiteiro, a gente define quem são nossas doadoras. Hoje a gente, por exemplo, a gente só aspira a vaca e faz embrião de vacas que têm uma lactação maior do que 5.000 quilos de leite. E daí com os melhores touros do mundo, né? Que por conta do sêmen a gente tem acesso ao sêmen que a gente quiser. Então, nosso principal produto é o Girolando Meio Sangue, é o produto que a gente mais acredita para produzir leite nos trópicos, por conta da rusticidade do zebu e da alta produtividade do holandês. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem o Girolando Meio Sangue com uma alta capacidade de produção. Então, o meio sangue é um animal que às vezes aguenta, quando a pessoa não é muito profissional no leite, falha ali, falta um dia... Ih, sumiu aqui a... Sumiu aqui. Não estou te escutando, Priscila. Se você quiser, voltou. pode até... Isso. Voltou.
O que eu faço aqui agora? Posso Você deixar pode aqui? voltar um slide, se você quiser, ou parar de compartilhar sua tela também, aí você vai ficar numa tela maior. Ah, tá. Posso... Como que eu faço para parar de Em compartilhar? cima, ó, vai com o seu mouse para cima, Ah, aí tá. vai ter para você interromper o compartilhamento. É nessa setinha, né? Isso. Ai, não, não é. Ai, desculpa quem estiver Imagina, assistindo. Eu deu sou certo meio... agora. Eu não sou das melhores aqui na tecnologia. Eu sou melhor lá na fazenda mesmo, vendo as vacas. Imagina. Priscila, então, o que eu estava falando é que a gente acredita bastante no gado meio-sangue, no girolando meio-sangue, na produção de leite dos trópicos, por conta dele juntar essa rusticidade junto com a alta produção do holandês e porque ele aguenta algum desaforo. Por exemplo, se você tem uma vaca muito mais próxima do holandês, girolando, ela não aguenta muito. Se falta uma comida, se falta alguma coisa, ela quebra o leite, é difícil para ela retomar a produção que ela tinha. Então, a gente acredita que o meio-sangue é realmente o gado para tirar leite no Brasil. Em Mato Grosso, por conta do clima, eu especificamente também acredito que o melhor é você, uma vez que você tem o girolando, porque é difícil também você lidar com os graus de sangue, né? Porque você tem ali uma girolando, se você inseminar de giro, você vai ter 1/4, se inseminar de holandês, você vai ter a 3/4. Então, assim, é uma variação também. E eu acho que daí, ou 1/4, porque o Mato Grosso e o Brasil como um todo, menos o sul e tudo, é um país muito quente. Então, o holandês, se não for fechado, se não for compost, se não for... Ele sente muito. Então, a gente acredita que o melhor é do meio-sangue a pessoa trabalhar o reprodutivo, por exemplo, com o GIR para dar 1/4. A gente já teve alguns animais de bastante destaque em produção de leite 1/4. E caso o animal 1/4 não seja bom para você produzir leite, você vende ele para corte, porque ele vai ter peso e tudo, e aí você compra de novo com a gente para repor, ou com outra pessoa, só uma brincadeira, mas para repor o seu animal. Então, a gente acredita muito nisso e acaba trabalhando principalmente o meio-sangue. Então, a gente define ali as nossas doadoras, que cada ano, é muito bom isso também, né? Cada ano a gente vê que os nossos animais estão respondendo aos critérios de seleção. É um desafio gigante, porque assim, não é simples assim, o bom com o bom vai dar melhor. Às vezes o bom com o bom dá pior do que esse bom. Então, assim, quando você tem um nível alto de genética, você ficar nesse nível já é um desafio. E claro que a gente busca sempre estar melhorando, né? A gente busca sempre a excelência, que eu acho que a excelência é um lugar que você nunca chega, né? A gente está sempre em busca disso, em busca do melhor, porque é bem complexo. O genoma veio para ajudar, mas também demora, né? Porque o genoma, por exemplo, não dá para a gente agora seguir o que ele fala, porque não tem essa confiabilidade toda. É diferente quando você está falando de um genoma de um gado holandês, de um Angus, que eles estão ali coletando dados, coletando informações há muitos e muitos anos, há centenas de anos, né? Então, você não pode assumir que os dados que você tem hoje é a mesma coisa dessas outras raças, né? Por isso que é muito importante se avaliar o animal, se avaliar outras informações, se avaliar o PTA, se avaliar o rio, se avaliar tudo isso para conseguir ir melhorando, né? Não andar para trás na parte da genética. E Maressa, daqui a pouco nós vamos terminar a nossa aula com você, mas eu queria te pedir primeiro para falar, assim, bem resumidamente, as vantagens para quem compra um gado igual o seu, que é registrado, tem controle, tem avaliação genética, para ficar bem claro, assim, para quem assiste a gente. Ah, tá. E eu acabei não respondendo, Priscila, que você me perguntou anteriormente, se os nossos clientes, grande parte deles trabalham com isso, dão sequência à questão do gado registrado e tudo. Muitos não. Inclusive, meu pai é um grande pioneiro em levar o leite para o Mato Grosso,
porque até alguns anos atrás o leite não era nada expressivo lá e hoje já tem uma expressão. Então, eles confiam em nós, eles sabem que um gado, eles entendem a dimensão de ser um gado registrado, que tem todo esse histórico, que tem uma linhagem que você sabe de onde vem, mas muitos e muitos não dão sequências, não criam gado registrado, mas eles sabem da importância. Então, esse é um processo, né? Talvez, com certeza, alguns comecem a dar sequência mesmo, a criar gado registrado, e outros querem mesmo produzir leite e saber que estão produzindo com animais que tiveram todas essas avaliações e todo esse olhar conosco. E agora que você me perguntou, assim, quando você começa a entender minimamente de todo esse processo, que acho que hoje você conseguiu ter uma visão panorâmica, uma visão mais geral de tudo, não dá para achar que é a mesma coisa, entendeu? Assim, não dá para você achar, realmente, às vezes você pode ter uma vaca lá que você nem sabe o que é e que chega e que ela dá leite para caramba. Às vezes pode acontecer isso, mas não é a regra, né? E de repente ela vai ter uma filha que vai sair e não vai ter nada a ver com ela, porque genética é uma coisa que passa, né? Às vezes a filha não tem, mas a neta vai ter ou a bisneta vai ter, tá sempre ali. Por isso que é muito importante você ter um critério, descartar o que tem que descartar, focar no que tem que focar, entender que é muito importante você ter o que é bom, entendeu? Quem compra um touro, às vezes um touro Nelore para gado comercial, para rebanho, se você coloca um touro lá, mais ou menos, o negócio vai só andar para trás. Então, você tem que investir, porque com o tempo esse investimento vai te mostrar que faz sentido, né? Você vai ver ali no pasto da tua fazenda como o teu gado vai estar mais produtivo. Com certeza. Então, aumenta bastante as chances da pessoa acertar, tomar uma decisão correta aí de quem vão ser os futuros pais aí das próximas gerações na fazenda, né? Ah, com certeza. Maressa, então eu tenho que te agradecer imensamente. Ficou assim, voou o tempo aqui também hoje. Eu adoro esse tema também. Eu quero te agradecer, ficou bem claro esse processo. Deu para ver que assim é um trabalho realmente bem minucioso, com bastante critério de vocês. Não é fácil, mas que traz muitos benefícios, né? Tanto para vocês como selecionadores, para quem compra também esses animais melhoradores, né? Uhum, com certeza. Com certeza. Obrigada a você, Priscila. É um prazer. Sempre que puder colaborar com alguma coisa, informação, eu estou à disposição. Meus contatos estão aí, o Instagram do nosso trabalho também, para vocês seguirem, para vocês verem o que a gente faz. E estamos aí. Então, muito obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigada, beijo. Até mais. Tchau, mais.